porcelana, né, no antiquário, assim. Vou fazer. O que você acha? Não, tiver pronta, me manda foto. Mandei. Já foi vendida. Bem-vindo ao podcast Vitrine de Negócios, onde o seu negócio ganha voz e mais visibilidade para sua marca. Hoje eu estou com essa mulher aqui fantástica, que a internet me presenteou, porque, né, nós nos conhecemos através da internet. Verdade. Hoje é a Kellen Fontes, que está aqui na minha frente. Ela é arquiteta, ela é empresária, ela é professora, né? Ela é uma mistura aí, uma super mulher. Mas, Kellen, quero te agradecer por estar aqui, por compartilhar a sua história, né? Você vai estar compartilhando ali um pouquinho do que você faz, do que você já viveu. Eu quero agradecer mesmo, porque eu tenho certeza que vai acrescentar aqui pra gente, nessa noite, nessa tarde, né? Que nós estamos aqui. E eu acredito que as pessoas que ouvirem, né, também, como você é uma mulher super guerreira, né, uma empreendedora, vai acrescentar na vida delas também. Espero ajudar muito. Né? Seja bem-vinda. Obrigada. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quem é essa Kellen Fernandes Fontes? Vamos lá. A Kellen, né? Mãe, esposa, professora, arquiteta, um pouquinho de cada, né? Sim. Dei aula muitos anos, né? Além de, não era só de artes, então dava para os cursos técnicos, né? Sou formada em arquitetura há muitos anos e trabalhei com escritório também, né? Era eu e mais 2 amigos arquitetos. E com o passar dos anos, vai mudando, né? Você vai descobrindo coisas novas. Sim. Né? E eu sempre ficava na parte de projetos de interiores, né? Porque ainda mais os homens, né, fazem projeto, acompanham a obra, mas na execução final ou acompanhar a cliente, que geralmente quem manda é a mulher na obra, quem ia? A Kellen, né? Então o pessoal fala, eu não tenho paciência de ficar com a cliente 4, 5 horas para escolher um item da casa. E eu gostava. Eu falava que era terapia, não era trabalho. Sim. Era prazeroso, né? Você sair, atendê-la, deixar... É um sonho que a pessoa está construindo. O imóvel é um sonho. E talvez seja na vida inteira, né? Na vida toda. Então, a pessoa faz aquilo, está planejando durante meses, anos aquilo. Então, era um sonho, né? Então, geralmente, o arquiteto homem não tem tanta aquela paciência que a mulher tem, de escolher detalhes. Mas aí eu acho que é perfil de mulher mesmo, né? Então, nesse interim, com uma cliente... Eu peguei o projeto de interior, um dia ela me chamou, falou assim, eu lembro detalhes, ela falou assim, você faz um detalhe diferente para que eu coloque na minha mesa ou coloque algo pessoal seu? Aí eu falei, mas meu? Né? Como assim? Ela falou, não, eu quero uma marca sua aqui, algo que você, que tipo assim, a arquiteto que fez, não comprou, não foi numa loja de decoração. Falei, pode ser. E ela gostava de cristais e pedras. Sim. Ela era toda mística. Já chegava na casa dela, nas plantas tinha isso. Aí eu falei, bora, vou fazer. Eu falei, o que eu faço? Aí ela falou assim, faz um arranjo de mesa ou algo diferente. E nisso, conversando com ela, antes de fazer o arranjo, eu falei, nossa, foi logo o começo, a mistura da pandemia, eu falei assim, eu tive uma ideia. Ela falou, o quê? Eu falei assim, eu fazia... brincando com minha filha, mas que tal eu fazer de pedras naturais para você? Algo diferente, até para o seu uso, e de repente algo que combina, você usar e decorar a sua mesa. Ela aceitou e eu fiz. Pedi de pedras naturais, fiz para ela um colar e fiz para a mesa dela um colar de mesa. Nossa, de pedras. Que legal. Pedras com madeira. Mas você nunca tinha trabalhado com isso antes? Nunca. Eu fazia pandemia com minha filha de bijuteria para passar o tempo. Sim. Eu falei, vou aprender, vou fazer. Fiz, deu certo. Ela indicou uma outra pessoa. Aí ela mandava, Kellen, todo mundo pergunta quem que fez. Nossa, você faz mais coisas. Então, a ideia do empreendedorismo, né, veio em relação a essa ideia que na verdade, ela te pediu para fazer isso. Ela pediu para fazer isso. Olha, foi uma pessoa usada por Deus, hein? Foi. Aí, eu lembro detalhes, aí eu fiz, ela gostou e foi indicando.
Que legal. E disso, eu já dava aula para faculdade, veio pandemia, tive que mudar minha vida toda. Mas aí, vamos por partes, para eu entender. 2019, você começou a empreender. Você já tinha tido alguma experiência como empreendedora antes ou não? Só com a parte de projetos. Eu só fazia parte de arquitetura. Mas pensava em ser empreendedora? Nada. Não, olha. Não pensava. Na verdade, essa sua fala vai até incentivar aquela mulher, né? Que às vezes tem um talento ali meio escondido, não é? Ou tem medo. Tem medo. Tem vergonha. Sim, né? Muitas sim. vezes o medo é maior, né? Fala, não vai dar certo. Então, mas me conta um pouquinho, porque eu acredito que muitas mulheres ouvirão e vai incentivá-las. No momento que você começou você falou que você começou a ser indicada para as outras pessoas. O que você pensou? O que eu vou fazer? Eu vou começar a ser empresária? O que você pensa? O que passou na sua cabeça? No começo eu pensei que ia ser só passageiro, né? No começo foi assim, meio que falei, vou pedir, porque aqui a gente não acha muitos itens para compra aqui em Cuiabá. Eu falei, eu vou pedir, vou fazer algo diferente, né? No meu Instagram eu falei, eu vou pedir pedras, madeiras para fazer. E se deu certo, deu. Assim, né? Eu falei, vou tentar. Deu certo. Olha. Né? Foi algo que disso foi surgindo novas ideias. Sim. Né? Foi amadurecendo. Aí, como eu gostava já, né? Sempre gostei desse lado mais feminino, né? De itens, decoração, coisa colorida, algo diferente. De deixar a marca, igual ela falou. Deixa a sua marca, Kelly. Deixa algo que você faz. Aí eu comecei, falei, não, vou fazer de pedras. Né? E fui fazendo, foi surgindo pedidos, as pessoas indicações, né? As pessoas vão indicando cada vez mais. Sim. Aí eu gostei, eu vi com alguém, né? E daí foi surgindo as ideias, né? Daquelas simples pulseiras ou colares mais simples, foi criando novas ideias. Sim, sim. Mas aí você foi buscando na internet, ou você fez viagens, fez cursos, como você foi se aperfeiçoando aquela ideia? Porque assim, a maioria das pessoas que quando entram no empreendedorismo, elas planejam, né, fazem pesquisa de mercado, e você assim começou de supetão, né? Foi de supetão tudo. Então, essa história que eu acho interessante, né, assim, diferente. Que as pessoas fazem pesquisa de mercado, aí vão lá, né, ver como que o produto consegue se desenvolver na sociedade, né, como que vai ser vendido. Me fala, como que você foi desenvolvendo e foi crescendo? Eu fui buscando pesquisando, curso? né? Fui pesquisando materiais, técnicas, e eu sempre pensei assim, não adianta eu querer fazer o muito comum, o básico, né? Muita gente às vezes pergunta, Kellen, você vende nada assim, semi-joia? Não, meu é diferente, né? A maioria das pessoas não conhecem, né? Quando eu falo que eu trabalho, né? Vamos colocar assim, mais orgânico. Mas fui pesquisando, fui estudando, vendo os materiais, pesquisando as marcas que eu queria. Uma coisa eu coloquei desde o começo. Eu não quero só algo... não é básico, mas que não tenha tanta qualidade. Eu falei, eu trabalho com pedras naturais, né? Foi começo de tudo. Pérolas de água doce, né? Cristais. Eu falei, eu não quero trabalhar com algo comum, bijuteria básica. Isso é comum, todo mundo faz. Sim. Então, sim. eu não quis Mas ser você consegue algo mostrar aqui simples. pra gente? Consigo. Né? Eu tenho, assim, das pedras naturais, tem as pérolas, né? De água doce. E tem os cristais. Aqui eu tenho pedras, né? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer algo diferente e eu queria algo que fosse exclusivo. Sim. Eu uso muito essa palavra, né? Exclusividade. E você não teve medo de ser diferente? Porque a maioria, ela vê o que tá no mercado, o que é a tendência do mercado. E, assim, todo mundo quer ficar ali pra... eu não quero errar, né? E eu admiro essa tua força de falar assim, não, eu quero ser exclusiva, eu quero ser diferente. É engraçado, você pergunta, tenho medo sempre, eu ainda tenho. Sério? Porque tudo que é novo é diferente, não é fácil de aceitar. As pessoas ainda, muitas, quando eu falo, você trabalha com o quê, né? Quando eu falo, corda náutica, tem, claro, igual tem aqui, as peças com semi-joia, com prata, que eu fui pesquisar materiais bons, né?
Teve erros? Teve fornecedor que não deu certo, né? Teve os erros. Mas o que eu queria? Ainda tenho medo? Tenho. Por quê? Porque é algo novo. Eu pesquiso, eu vou nas lojas quando tem encontros, vou em shoppings para verificar se tem algo. Não acho nada igual. Então, de um lado, eu tenho isso. Nossa, não é fácil de achar aqui. Se a pessoa quer algo diferente, quer algo que seja exclusivo, que eu gosto disso, e ao mesmo tempo elegante, que são peças leves, elegantes, vai me procurar. Sim. E eu não vou ser a básica que tem em todo lugar. O medo tem? Tenho. Por quê? Porque é algo novo, as pessoas não conhecem ainda. Não é todo mundo que conhece. Por não ser nada assim tão comum, né? Então, mas de uma certa forma é muito interessante. Porque você concorda que quantas mulheres você conhece que vendem semijoias? Várias. Várias. Então, o mar tá limpo pra você, né? A água tá limpa pra você, né? Esse é o lado bom, porque mesmo que as pessoas, igual eu falo, é uma balança, né? De um lado, tem o desconhecido, as pessoas ainda acham, né? Olha, quando você fala corda náutica, fala, nossa, pesado. Mostra aí pra gente como que funciona, então eu tenho, fazendo um favor. Eu tenho algumas peças que é só de corda, né? Eu tenho, igual tem aqui, os detalhes, né? Eu tenho detalhes tanto, né, de bijuteria quanto também semi-joia, né? São detalhes dourados, que é em semi, né? Então, eu tento agregar peças de boa qualidade, né? As cordas, eu compro elas, de preferência, as cordas que tem proteção solar. Para que evitar ficar, Kelly desbotou ou manchou, né? Eu não quero isso. Então, muitas cordas são as mesmas que fazem cadeira de piscina. Nossa, que legal. Mas o que eu dou preferência? Para as mais leves, que tem mais algodão, que tem proteção solar, né? E que seja as cores do mercado. Então, eu tenho a corda com detalhes dourados, né? Detalhes em semi. Né? Então, tem os detalhes, como também faço com aro e pedra natural. Entendi. Então, eu tenho aqui o trabalho que eu gosto, né? Misturo corda com metal e pedras naturais. Nossa, lindo. E uma outra coisa que eu acho interessante, que eu ouvi você já falando, que pode ser lavado, né? Sim, eu até coloquei no Instagram uma imagem que eu fiz numa fonte, né? Sim. Pode ser lavável. Se caso molhar, não vai estragar, né? Não vai falar, que ela estragou. Não, ele seca, você deixa secar naturalmente, porque ele é uma corda, igual as cadeiras de piscina. Pode molhar, né? E tem a proteção que não vai desbotar. Então, eles são super leves, se você pegar para olhar, são super leves. Aí, o que eu fiz? Com o passar do tempo, eu fui mudando os fornecedores para ter produtos de maior qualidade e durabilidade. Já aconteceu de cliente chegar e falar, mas eu quero com ouro. Eu tenho um parceiro, tenho um joalheiro que faz, né? Então, eu vou até ele, eu falo, eu quero esse modelo, eu faço um modelo, o detalhe, eu quero com ouro. Nossa. Como também já aconteceu o pedido da cliente falar, Kelly, eu viajei, trouxe uma pedra especial, né? Ou pérola que ela já traz, e eu quero que você faça um colar que tenha isso. Então, eu fiz o detalhe, levei na joalheria, ele colocou o ouro, então criou uma peça única, exclusiva para determinada pessoa. Sim. E uma outra coisa é que essa aqui é inteiriça, né? É inteiriça. Eu não sei quando que eu ouvi, acho que foi num café ou foi num jantar que você estava explicando pra gente que tem pessoas que têm alergia, né? E também, assim, para quem tem alergia, é uma ótima opção. Porque assim, o que dá alergia nelas é a semijoia, né, ou bijuteria, que é a peça dourada e prata, vamos pensar assim. Então, o que eu pensei? Algumas peças, elas geralmente são mais longas ou com botão ao peito, que eu falo, né? Então, o que eu faço? Eu faço o detalhe aqui na frente. Então, eu pensei que essas pessoas não podem usar nada no pescoço, que já teve cliente que fala, me coça, dá alergia, machuca. Então, tem várias peças que você coloca e não precisa ter ninguém até para ajudar, porque já tive pessoas senhoras que vieram reclamar. Eu preciso de alguém para ajudar a abotoar, vamos colocar. Então, não precisa, você coloca, não tem esse perigo de dar alergia, é a corda lavável, né? Então, até para bijuteria, às vezes,
O pessoal fala assim, bijuteria, vamos colocar, pode ficar escura. Sim. Então, o que eu pensei? Eu falei, não, a semi-joia com a maior qualidade dá mais durabilidade na peça e também fica muito mais elegante. Sim. E tem um jeito específico para lavar? Tem alguma coisa? Sabão líquido, detergente. Então, super fácil. Facinho, lavou. Geralmente lava as peças mais claras. Sim. Né? E o branco, eu sempre dou a dica. As mulheres reclamam da maquiagem. Né, que passa base, às vezes. Sim. Né, pra proteger. E também o próprio protetor solar. Então, o que eu falo? Bater spray de cabelo. É muito legal. Você bate o spray na corda e coloca. Se caso manchar de base, ou de repente um blush, Sim. um batom, você passa detergente que sai. Então, o spray, ele é como se fosse uma camada para facilitar depois Só para facilitar, porque a corda pode ser lavada. É uma corda náutica. Não, e a durabilidade dela, né? Porque muita. A corda fica exposta no sol, imagina a durabilidade. Mas me fala um negócio, você estava falando das pedras, estava explicando. Me explica novamente sobre as pedras. Você falou dos tipos de pedras que tem. Então, eu trabalho tanto com as pedras naturais, sim, né? Como também a peça em acrílico, sim, né? Até porque tem custo, dependendo da pedra, né? Então, já aconteceu, eu já fiz entrega da pessoa falar assim, eu quero um especial, né? Pro final de ano, eu quero que você faça um colar que tenha rubi, que eu quero aquela cor. Sim. Então, eu faço para ela o valor, explico, eu faço de pedras naturais. Os fornecedores que você mais utiliza as pedras, você encontra aqui em Cuiabá? Não. Não, eu imaginei. Nem corda, eu já fui em 4 lojas grandes, bem grandes de Cuiabá, que são as que mais têm movimento de venda de aviamentos. Quando nós falamos, em 3 delas eu fui e falei, eu quero corda náutica. Eles me fornecem, me deram cadarço. Porque o cadarço é um tipo de corda e é náutica. Eu falo, não, eu quero a corda náutica com, né, vamos colocar com 10, 12, 14, mas eu quero para fazer colares. Eles não têm. Eu imaginei então, mesmo. Eu tenho que pedir tudo de fora. Ah, entendi. Então, já tenho, né, principalmente tem 2 empresas que eu fiz o curso, né, que eles me mandam fornecedor, que eu consigo comprar uma quantidade menor, que geralmente para grandes empresas eles vendem 200, 300 metros, eu consigo comprar quantidade menor, e as pedras naturais e pérolas também não tem em Cuiabá. Nossa. Eu não acho. Seria assim uma dificuldade, mas você já está contornando a situação, né? Eu já tenho os fornecedores que eu ligo, me manda. Pedras aqui você acha bruta, né? Decorativa, vamos colocar. Ou brinco básico que é pedrinha, né? Mas detalhes, alguns com formatos diferentes e vamos colocar ônix, rubi, esmeralda, que tem um valor maior, não é bijuteria. Sim. Então, o que significa? Eu tenho que pedir fora. Ah, entendi. Não acho aqui. Tem que ter um planejamento, né? Para você não ficar sem estoque, sem ficar sem material. Porque tem que ter um planejamento e uma organização. Porque assim, e algumas pedras, ou mesmo o que seja acrílico, vamos colocar, eu tento pedir em pouca quantidade, assim, às vezes única, uma cor daquela, 2, entendi. Porque eu não quero que a pessoa se encontre e veja um colar igual ao dela. Ah, tá. Entendi. Por isso que eu falo muito de exclusividade. Eu tento colocar coisas diferentes, fazer modelos diferentes, né? Cores, se eu faço um colar igual eu tenho aqui, né? O vermelho, amarelo e azul, que tem destacado, né? Colorido. Eu não posso fazer 2, 3 peças idênticas. Sim, entendi. Eu não posso fazer. Sim. Eu não quero que ninguém saia e encontre a outra pessoa igual. Sim. Nossa, haja criatividade, hein, dona Kelly? Haja criatividade. Nossa, parabéns. Porque eu já ia te perguntar isso mesmo. Qual o modelo que mais sai? O modelo, o formato... Tem alguns. Né? Que o pessoal procura mais. Tem. Eles estão aqui ou... Tem o pingo, que é esse branco, né? É o formato de pingo. É uma gota, né? Que a gente fala. A gota, eles gostam muito, né? E também tem um detalhe, a pérola, né? O que é fazer, já tem encomenda. Nossa, né? Geralmente agora eu tô fazendo e entregando. Eu fiz essa semana, não postei ainda, não deu tempo. A pessoa fez um pedido, ela queria pérola com granada.
uma pedra natural. Aí eu fiz, já tinha dono. Olha que né? legal. Porque às vezes eu viajei para o Rio um tempo atrás e achei um local que vendia pedras naturais e tinha umas porcelanas. Não deu tempo de sair. Não coloquei no Instagram ainda. Sim. Antes de colocar, já tem as fotos, já foi vendida. Olha que legal. Aí a pessoa viu, eu mandei, né, pra ela, falei, olha, tem essa peça única, exclusiva. Eu achei algumas peças de porcelana, né, no antiquário, assim, vou fazer. O que você acha? No que tiver pronta, me manda foto. Mandei. Já foi vendida. Nossa, ainda não consegui parabéns, postar. que Vou parabéns. postar, mas não vai ter igual. E deixa eu te perguntar, você estava falando de brincos, né? Você pensa em desenvolver alguma coisa assim, em relação a pulseiras, brincos? Já pensou nesse sentido ou não deu tempo ainda? Não, assim, brinco eu fiz as de pérola, porque geralmente quando eu peço pedras e pérola, eu compro em fios, né? A gente fala fio. Então, dependendo da pérola, é pequeno, né? Não chega a 25 centímetros, é o fio. Então, geralmente, quem gosta da pérola quer o brinco, porque a pérola também, mesmo de água doce, tem tonalidades diferentes. Ah, entendi. Ela tem um mais, vamos colocar a pérola, e tem o mais amarelinha, né? Então, champanhe. Então, tem tonalidades. Então, o brinco de pérola é tranquilo. Sim. Eu peço a mesma pedra, porém só com furo e acabamento de prata. Eu consigo fazer e montar. Agora, quando é com detalhes diferentes, eu tenho que mandar o ourives fazer. Entendi. Então, eu geralmente tenho parceiros para fazer as fotos, as filmagens, sim. as exposições, porque eu não tenho a variedade, não sou muito, assim, falar, os brincos. As pulseiras, eu faço de corda. As pulseiras, mas pulseira Corda. você não tem aí pra mostrar? Tá aqui. Seria legal vou te mostrar, né? Isso. As pulseiras eu tenho de corda, as de pedras e de pérolas, porque tem gente que gosta do conjunto. Eu quero a pulseirinha. Eu fiz, não deu tempo, assim, eu fiz e vendi já, né? A pessoa me encomendou para o aniversário de 1 ano da filha. Ela queria mini pérolas, consegui achar, né? Não consegui aqui. O fornecedor conseguiu. Achei a pérola de água doce pequena e com os rubi, porque é aniversário para combinar com vestido. Como já aconteceu também da pessoa pedir pérola com esmeralda. Para uma data especial. Aí eu encomendo e faço para a pessoa entrega. Então, assim, é um conjunto mesmo, né? Consegue. A possibilidade da pessoa ter a pulseira, o colar e o brinco. E os homens? Também usam. Então, e os homens? Fala o que que os homens eles podem usar, o que eles têm os procurado. Homens geralmente me procuram para estar de presente ou para uso próprio. Sim. Homem usa colares, é diferente, né? Eu gosto de explicar isso, porque muita gente fala assim, como assim? Eles gostam, eu faço o de corda, geralmente azul marinho, o preto, as cores mais escuras, só a corda curtinha, um chokerzinho. Aí eu faço sem fecho, eu faço com imã. Tá. Né? Então, tem um imã, né, dourado, com detalhe em semi-joia. Então, ele usa só a corda. Ou também, vamos colocar das pedras, são 2 que os homens gostam. A hematita, que é aquela cinza, que o pessoal gosta, até porque tem eu falo assim, o lado que o pessoal que acredita em cristais falam que ela é uma pedra que repele qualquer mal. Né? A hematita, que é a cinza bem escura, na verdade ela é uma pedra, são aglomerados de metais. E o ônix por ser preta. Mais discreto, né? Os homens são mais discretos. São mais discretos. Eles devem gostar mais de preto, de cinza, né? A hematita sai muito por causa disso, que tem algo, né, do cristal. Que e até pulseira, eu acho que eles usam também. Usam muito pulseira de hematita. Hematita é o que mais sai. Eu vejo bastante os a homens pulseira, usando pulseira também, eles gostam da hematita, que é o cinza, né, junto com o ônix. Que legal. Cinza e preto. Então, eles adoram. Que legal. E o que você pretende? Hoje você está desenvolvendo, você pretende ter uma loja física? Loja física você já tem? Não. Mas pretende, porque o mundo virtual hoje também é uma loja em cada canto do mundo, né? Sim. Às vezes nem há necessidade de ter uma loja física, mas quais são os seus planos, assim?
Então, como tem... Se tiver tempo, né? Eu divido meu tempo, vamos pensar assim. Eu dou aula, né? Então, mas calma, depois eu vou perguntar sobre Isso. professor e arquitetura, né? Porque tem que ter espaço para tudo isso aí. Então, a loja, eu falo que tem que ter uma dedicação maior, né? Hoje, no momento, eu não consigo dedicar, vamos colocar de segunda, né? Vamos colocar sábado para um espaço, né? Ou teria que colocar alguém de confiança, né? Então, eu não pensei na loja física, até porque várias peças acaba sendo que muitas eu faço, já consigo vender antes mesmo de divulgação, igual aconteceu essa semana, 3 peças, tirei as fotos, não coloquei ainda no Instagram, já vendi. Olha, que legal. Né? Graças a Deus. Então, aceitação do mercado, né? Graças a Deus. Então, assim, tem uns encontros, né? Então, tem os encontros. Você tem algum site ou você divulga mais no Insta mesmo? No Insta. No Insta. No Insta. Entendi. Porque hoje teve contato pessoas que às vezes de outra cidade que pede, eu embalo, né? Mando por via Sedex. Você faz tudo sozinha ou você tem alguém que te ajude? Faço sozinha. Faz sozinha e é bem manual, né? Faço sozinha. Nossa, parabéns, parabéns. Final de semana. Nossa, mas assim, pelo que eu vejo, como você gosta muito, é um trabalho meio terapêutico, não é? Junto ali, uma terapia meio que um trabalho junto. Terapia. Pelo jeito, é uma terapia meio monetizada que você tá fazendo aí. Você tá juntando o útil e agradável mesmo, Sim, né? uma terapia. Que legal. É diferente. Mas tá bom, vamos agora voltar um pouquinho para na sua apresentação. Depois a gente fecha com a sua mercadoria aí. Professora, você é professora de... Então, eu dava... De qual matéria, faixa antes eu dava etária? curso para cursos técnicos, né? Certo. Que antes... Você se formou quando como arquiteta? 2009. Tá. Sobre arquiteta, né? Fiquei vários anos trabalhando na parte de arquitetura, né? Consultoria, acompanhamento, né? Então, ficou bastante tempo na parte de arquitetura. Aí, eu comecei em 2013, né? Fui chamada para dar aula no cursos técnicos, né? Faculdade, né? Para Cuiabá e para os polos. Tá, mas de qual matéria? O que você desenvolveu? Eu sou arquiteta e tenho também eu trabalhei muitos anos com segurança do trabalho. Ministrava cursos. Então, nesses cursos técnicos, era mais voltado para segurança do trabalho? Isso. Tá. Tanto segurança do trabalho, edificações, que é a parte de projetos, né? Edificações eu dava, segurança do trabalho. Como eu tenho curso de engenheiro de segurança, atendia biocombustível, eletrotécnica, nessa parte de engenharia e arquitetura. Sim. Né? E dava aula no período da noite para os cursos e durante o dia tinha um escritório de arquitetura e engenharia. Então, eu fazia laudo, dava treinamento para as empresas, viajava, né? Nossa, dando treinamentos. O seu dia, pelo que você fala, parece que tem 44 horas. Eu gostaria que alguns dias tivesse 36. Porque, nossa, tem que saber administrar bem o tempo, né? Aí, 2013, fui convidada para dar aula nesse local, né? Para os cursos técnicos. Comecei, né? Fiquei durante 7 anos, né? Dando aula. Fazia atendimento dos polos, né? Sim. Atendia os polos fora de Cuiabá. E durante a manhã eu fazia atendimento dos meus cursos que eu dava, né? Que eu dei para órgãos do governo, dei para faculdade os cursos de CIPAT, trabalho em altura, porque era da minha área. Sim, né? sim. Aí foi quando veio a pandemia que eu mudei e fiz arte também, que hoje eu dou aula para arte. Mas qual faixa etária? Para os jovens. Mas que idade? 14, 15, 16? Do primeiro ao terceiro ano, dos 14 a 17. Tá. Eu mudei meu público pós-pandemia, né? Sim. Que eu dava para cursos técnicos, dava para faculdade, aula, né? Eu ministrava aula para órgão do governo, de cursos. Aí, com a mudança da pandemia, com tudo que aconteceu... Eu falei, não, vamos mudar algumas coisas. Acabei agora ministrando aula de arte e trabalho, né? Com a faixa etária de 14... De 14 a 17, 18 anos. Mas são cursos particulares ou é dentro da escola? Dentro da escola, sou professora, porque, assim, funcionária pública do Estado. Nossa, mas...
Eu não sabia que ainda tinha essa matéria, porque Tem. Tem, e muita Olha que gente me legal. pergunta. Eu admiro, assim, as pessoas falam assim, quando eu falo, dou aula de arte, a pessoa Sim. fala assim, você dá aula de desenho, pintura? Eu É, falo, não, é porque conteúdo. Então, mas me explica porque eu quero entender. Porque na minha época, Aham. a gente meio que desenhava, né? É. Mas era uma outra faixa etária também. O fundamental, mesmo o fundamental, se você pegar o 9º ano, vamos pensar assim, o último ano do fundamental, é teoria, mudou. Então, o Nossa. ensino médio, a prática, muito pouco. Eu adoro dar prática. Porque, né, eu faço isso, eu já fiz Mas exposições o que no seria a colégio. prática hoje? Aula de pintura em tela. Ah, que legal. Escultura com argila. Eu já Nossa. fiz isso, né, nas escolas. E é bom que... Eu fiz exposição de telas Não, com então, eles. e assim, eu acho fantástico, porque a juventude de hoje só fica... Celular. E aí, a criatividade, porque tá ali no Tem celular, tá tudo pronto, muitos né? A dons. informação vem tudo pronto, já tá tudo ali pronto. Agora, quando você pega essa faixa etária... E eles amam fazer Não, isso. e assim, eles vão para um outro mundo, é um mundo paralelo, né? Eles Eles adoram. criam um mundo paralelo para eles ali, né? Eles cobram. Ai, Porque é professora, criatividade, eles eu quero soltam aula. criatividade. Eles querem aula de arte, eu quero algo diferente. Vamos fazer pintura de tela. A gente compra as telas, fornece os materiais, bora pra prática. Eles ficam assim, alvoroçados. E quando fala que vai ter aula de argila também, é uma terapia. Nossa, na verdade, eles desaceleram. Isso. Eu consigo imaginá-los, eles desacelerando e com uma criatividade, né? Então, muita gente fala assim, isso dá aula de prática. Assim, arte é desenhar e pintar. Não, é matéria. Mas o que é essa matéria? Matéria Explica. é desde o básico, né? Você vê todos os períodos. O que foi cubismo, fauvismo, Sim. expressionismo, né? Que legal. Falar sobre os museus, falar sobre fotografia, aula de música, tem períodos, meses que é só de música. Então, eu vou falar, o que é música? É música brasileira. O que é música, vamos colocar assim, estilos musicais, porque hoje os jovens têm determinados estilos musicais, né? Então, a gente já sabe. Mas ele tem que saber lá atrás, né? Eles amam, a gente acha que não, mas eles gostam quando a gente fala de música brasileira, uma bossa nova, né? Tem vários, Tropicália, então a gente fala um pouquinho de cada. Então, quando eu vou falar com eles, cada período, né? Hoje eu tô ministrando uma aula de música por terceiros anos. Gente, que fantástico, né? Então, eu vou falar o que foi, né? O que é MPB, o que foi época de Tropicália, Bossa Nova e todos os outros, né? Vamos colocar assim. Segundo ano nós estamos estudando os períodos, né? Quem foi os artistas de cada período? As características, o que influencia no dia de hoje? Né? Os primeiros anos, estamos vendo fotografia. Então, eu falo sobre a fotografia, quem que fez, como que começou. Muitos alunos até falam assim, nossa, professora, eu nunca reparei. Eu falei, vamos fazer um retrato? As pessoas começam a rir. Retrato é coisa de velha. Retrato não se fala mais. Eu falei, mas no seu celular tá escrito retrato, já percebeu? Eu falo para eles. É verdade, tá retrato. Então, quer dizer, tem um conteúdo. Sim, mas como que você chegou nessa disciplina, nessa matéria? Eu fiz licenciatura de arte, para dar aula de arte. Nossa, então você já tinha um objetivo lá atrás? Eu fiz, assim... Já queria lecionar nessa... porque como eu já dava, vamos colocar assim, ministrava aula para edificações sobre cores, né? Vários projetos, desde assim, o básico, né, de desenho, cores. Aí acabei fazendo artes, porque artes a gente estuda um pouco de cada. Entendi. Nossa, então assim, é um mundo pelo que você tá falando, colorido. A arquitetura te ajuda com as artes te ajudam com o empreendedorismo, né? De você desenvolver, elas se conectam bem. Sim. Nossa, que legal. E a sua cabeça... É bom porque... A criatividade é mil. Tem que ser. É diferente. E desde
desde 2023 que você tá dando aula de arte, isso é isso? De arte, comecei em 2022. 2022. Nossa, que legal mesmo. Parabéns, 2022, viu? aula de Parabéns. arte. E agora vamos para arquitetura. Arquitetura hoje, você tem seu escritório? Não, eu tenho um escritório, eu falo que é escritório e ateliê ao mesmo tempo, onde eu faço as peças, né? Sim. Eu consigo confeccionar. Eu faço os pedidos, né? Eu falo das pedras, de acabamento, né? De detalhes, onde eu faço. Hoje, maior parte do meu tempo, eu tô com os acessórios. Ah, tá. Né? É isso que eu tô te perguntando, porque às vezes a pessoa vai te ouvir e vai falar assim, eu tô precisando de uma arquiteta. Né? Você atua como arquiteta, você trabalha Eu como sempre gostei da parte de arquitetura de projetos de interiores. Ah, tá. Entendi. Sempre. Porque eu sempre acompanhei, né? Execução, trabalhei, mas eu não gosto muito não, vou ser bem sincera. Sim. Eu particularmente adoro a parte de projeto. Eu falo que é terapia. Não vou mentir. Eu passo a tarde toda na loja, gasto horrores e não gasto nada. Gasto, mas não gasto, né? Sim. Minha cliente que gasta. Mas é gostoso fazer compras, né? É você saber que tá construindo detalhes. É igual peça. Eu falo, você tá fazendo uma peça, tem peças que é encomenda, você já sabe como que vai ficar na pessoa. Sim, sim. Mas quando você tá fazendo algo diferente, você fica imaginando. Nossa, quem que vai usar? Como que vai ser? Será que vai ficar legal? O que combina com aquela peça? Então, é isso também o projeto de interiores. Você pensar e chegar num lugar e já imaginar. Né? Que cor que fica legal, que material, né, que vai usar, que tipo de painel, como que ia ser a decoração. Né? Então, Sim. Os dois são detalhes, né? Sim. Eu falo assim, os dois você tem que saber... Na verdade, os três, né, Kellen? Tudo. Não é? Porque as artes, eu tô imaginando aqui, aquela mulher, eu já escutei relatos, e aí você me corrige se eu estiver errada. Aquela mulher que estiver ociosa dentro de casa, com depressão, se ela pegar uma pintura... Eu acho que ela vai fazer muito bem para a cabeça dela, não vai? Porque existe a arte-terapia. Então. Hoje, até não dentro dos hospitais tem... As clínicas têm pessoas que trabalham com arte, né? A maioria das clínicas tem. Os hospitais têm, Porque né? deve fazer muito bem, porque você desliga a sua mente. Você desliga tudo. Não você esquece onde você tá, o então que você tá fazendo. Que tá numa crise de ansiedade, tá numa depressão. Eu falo que é terapia, né? Então. Ou você trabalhar com esses tipos de peça, ou você fazer uma aula de desenho. Começa pelo desenho, eu sempre falo. O legal da aula de artes é você descobrir, porque a arquitetura, a pessoa tá ali fazendo uma faculdade, ele quer trabalhar, tem um sonho, já imagina como vai ser. Sim. Agora, quando você pega um aluno, tem alunos que desenham, assim, extremamente bem, tem uma imaginação, né? Tem a criatividade, e eu achei legal, 2023, eu tinha uma aluna, no segundo ano, que ela fazia cada desenho mais lindo que o outro. Mas não era só desenho de desenhar, assim, era desenho mesmo, né? Fala assim, tem noção de espaço, de volume. E eu falava assim, nossa, você desenha tão bem. Ficou, desenha. Aí um dia ela falou assim, nossa, professora, eu já tive uma ideia. Eu falei, qual? Eu dava projeto de vida, falava de empreendedorismo para eles, né? Assim, como você juntar seu dinheirinho, né? Sim. Eu falei, você já pensou que você poderia tirar do papel esse desenho, só do seu caderno e transformar em algo? Monetizar, né? Foi 2 meses. Professora, meu pai comprou umas camisetas, ele saiu da empresa, todos os meus desenhos, tô passando para camiseta e tô vendendo. Olha. No final de ano, até professores estavam comprando. Então é uma dica para quem tá nos escutando, né? Tá Vai vendo? nos escutar. Monetizar então, aí as suas ideias, com a criatividade. Muitas vezes falam, eu só desenho, gosto de desenhar algo, gosto de pintar. O pintar, você tem que ter o fundo, né? Tem que ter o desenho. Começa com um curso de desenho, faz um curso de pintura, de repente você está fazendo uma exposição de telas. Sim. E pelo que eu entendi, não é aquele... Você não precisa ter aquele capital enorme para começar. Não. E é uma coisa assim, igual essa moça que você tá falando, esse caso que você tá falando, ela deve ter investido pouco, né? O pai dela deve ter investido pouco. E o retorno é meio que imediato ali, né? Porque vende as camisetas
E eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, deu lógico. certo. Ela montou o Instagram, né? Porque às vezes as ela pessoas é acham que amiga. precisa de 30 mil, 40 Não. mil para começar um negócio. E aí é uma dica que eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem vão falar, nossa, olha... Faz né, um curso de desenho, faz uma exposição de telas. Sim. Você pode fazer, falar, eu vou fazer 5, 6 telas, eu vou expor, eu vou colocar no Instagram. Sim. Hoje em dia... A avenida é a vitrine melhor que a gente tem no Instagram, né? Então, dá para fazer, né? Dá. Falar assim, nossa, o que eu posso fazer? Eu não sei, eu quero fazer algo. Nem que comece, igual eu falei, começa nas pulseiras, né? Ah, eu quero fazer pulseira, então vamos começar, vamos, né, ver os materiais, ver que tipo de material. Ah, não tenho o suficiente para pedras. Comece com a bijuteria, de repente você vai para pedras. Sim, Né? sim. Começa assim, da pulseira, vai para um colar, do colar você tá vendendo, né? Ampliando suas clientes, né? Seus clientes todos. Então, é um incentivo que a pessoa também, né, faça. Sim, é igual você falou. É uma terapia Sim. para esse mundo tão corrido, Você né? esquece, passa horas fazendo. Não, para saúde mental deve... Ajuda. Não, e muito. E a pessoa pode monetizar. Sim. E começando com um valor baixo, né? Porque às vezes a gente esbarra, a gente quer montar um negócio. Já pensa nas despesas, no custo uma muito franquia, elevado. eu tenho que ter dinheiro para abrir a empresa, para ter funcionário, para alugar um local, É isso que... e maquinário, né? É tudo. E não, né? A pessoa que tiver uma pequena quantia ali já começa e já meio que... Ninguém começa, assim, igual eu falo, hoje tem a marca, tem a embalagem, mas não comecei assim, né? Sim. Primeiras vendas não foi tudo pronto, né? As primeiras vendas não foi, né? Ah, eu saí vendendo. Não, hoje tudo bem, eu saio, faço vendas às vezes grandes, mas... tive que parar e pensar como que vai ser a marca, como que vai ser a embalagem, como que vai ser esse atendimento. Igual eu falei, peraí, qual que é o tipo de cliente que eu quero? Né? Então, como que vai ser essa venda, né? Aí vai mudando os materiais também. Né? Você vai vendo que um fornecedor deu certo, o outro não. Você vai conhecendo, mesmo que seja em tela, você vai conhecendo os seus clientes. Sim, sim. Né? Nossa, é bem interessante, né? E assim, a gente tá indo mais pro final já. Nossa, já passaram um bom tempo no nosso podcast. Parece que não, mas já passou. Passa rápido. Passa muito rápido. E eu gostaria que você deixasse um conselho para mulheres empreendedoras que estejam iniciando o seu projeto, aquelas que estão no meio, que estão pensando em desistir, estão desanimadas, estão cansadas, né? O que vier no seu coração. Eu falo assim, primeiro, estipule um prazo para ver se vai dar certo ou não. Eu falo no sentido, muita gente começa a falar, tem 3 meses e já quero desistir. Não faça isso, né? Tá muito no começo. Ninguém começa tão grande. É difícil hoje em dia uma mulher falar, eu abri uma loja, já tô com uma marca pronta, tudo pronto em 1 mês. Ninguém faz isso, mas tenta um período, né? Não desistir tão fácil. Né? Tem isso. Fazer planejamento, sim, você tem que planejar, né? Como tudo na vida, né? Como tudo, você tem que planejar. O que eu vou comprar, qual que é o valor, né? Especificar também, né? O preço, a gente tem que saber como colocar o preço, né? Eu falo assim, tem esse planejamento, até, igual eu falei, qual que é o meu cliente? Onde que vai estar a minha cliente? Né? Aonde que eu vou... Definir o público, né? A questão que é atender todo mundo, acaba não atendendo ninguém, porque vai fazer o marketing que tenta atingir todo mundo. Não tem como atingir a todos, né? Então, eu falo assim, planejamento financeiro, que as pessoas têm que aprender, né? O que eu tô comprando, o que eu tô, né? Saber colocar o preço, sim, né? Qual que é o meu cliente? Também é outro passo. Eu acho que seria um dos primeiros passos, né? Definir quem é o meu público. Vai ser o público A, B ou C. Até para você definir o tipo de material que você vai utilizar, o marketing que você vai fazer. Tudo. Né? Você tem que ter planejamento, eu falo. Eu sei que é interessante. Eu vi tal coisa na internet, vou lá, vou comprar, vender. Mas espera aí, e os valores? Quando eu falo planejamento, é você também estudar, né? Vamos colocar assim, que hoje tá saindo, o que não tem, o que tá sendo vendido. Igual você falou no começo, eu quero vender semi-joia, tem todo o shopping, tem várias lojas.
todo lugar tem pessoas que vendem. Eu vou ser só mais uma. Então, eu sempre falo, procure algo diferente. Ou a embalagem diferente, o produto diferente. Sim. Porque, às vezes, até a embalagem chama atenção. Eu Muda concordo o com valor, você. agrega valor no produto. Eu entregar um presente numa sacolinha, né, branca, comum, que a gente compra de quilo, diferente de entregar numa sacola, Com com certeza. né, dentro todo embalado, com um cheirinho agradável. Tudo isso tem custo. Por isso que eu falo, né, saber qual que é o cliente, qual que é o custo e participar, ter muito network. Isso mesmo que eu ia Tem te perguntar. muito. Parceria. O que significa parceria para você? Parceria, eu acho que hoje é tudo. É tudo, né? É. Mas o que você definiria em parceria no que você Parceria, tá vivendo, né? Hoje eu tenho parceiras de grupos que eu posso divulgar meu trabalho, né? E eu tenho parceiros para minha página, para que eu consiga divulgar meu trabalho. Eu não consigo divulgar só um colar, né? Eu tirei o colar daqui que eu tava usando e coloquei aqui, né? Eu tava com este. Então, quer dizer, eu tenho um brinco, um bracelete, até para foto, né? Não é só a pessoa ir lá tirar uma foto no Instagram. Eu tenho que saber o que eu vou colocar. Sim. Então, primeiro eu sempre falo network para você saber quem que tá lá, né? Quem que vai ser suas clientes. O network abre portas. Hoje ninguém vive sozinho. Não adianta eu tirar uma foto, colocar no Instagram e ninguém saber quem eu sou. Sim. E você tem bastante parceria hoje aqui em Cuiabá. Aí tem os parceiros, né, que a gente faz de network também, né? E também tem os parceiros, igual as fotos. Todas as fotos eu chamo a Mônica Ferreira Semijoias. Por quê? Você vai tirar uma foto com colar, mas e o brinco? E o bracelete? E o anel? Então, é um jogo. Eu não vendo semijoia, eu tenho meus colares, eu tenho as pulseiras que eu faço. Sim. Mas é um conjunto. Hoje a imagem trabalha. Sim. Né? Eu falo, a mulher tem uma imagem, você trabalha, né? É um cartão de visita a tua imagem. Sim, com certeza. É um cartão de visita. Né? Com certeza. Você chega no ambiente, você tá ali, 3 segundos para a pessoa identificar como que você tá ali, né? Como que você tá? E ainda mais a mulher. Se ela tiver, assim, acessório, parece que ela tá pelada, né? Então, hoje conta muito, porque o acessório, pode ser o básico. E o acessório da vida da pra roupa. vida. Eu falo assim, você pode estar com a camiseta básica, que eu falo, a camiseta sem estampa, sem marca, a básica. Você colocou um brinco, um colar, né? E ter uma pulseira ou algo assim, você já é outra pessoa. Você tá arrumada. Sim, né? É verdade. É igual maquiagem. Eu vou acordar e vou sair. Mas você passar um batom, passar uma sombra, ou que seja algo assim, já é diferente. Já realça, com certeza. Já realça. Então, hoje tem essas parcerias. E eu falo assim, para que eu consiga fazer parceria, eu tenho que participar do network. Sim. Conhecer essas pessoas. Hoje, a Mônica eu conheci em café. Network. Que legal. Foi da Dani. Que legal. Olha. Foi. Que Aí, final de legal. semana que tava tirando foto, tava eu junto com a Mônica, tá no Instagram. Que legal. A parceria. Kellen, eu vou postar as suas peças lá e você me posta. Então, quer dizer, conheci num café. A parceria, ela dá mais mãos, né? Mais pernas pra gente. Sim. A gente consegue alcançar, né? Alcançar. Lugares que nós mesmo, sozinhas, a gente não conseguiria alcançar. Mas outras pessoas nos ajudam, né? Porque o acessório faz a diferença. Eu sempre falo, você pegar que seja um vestido básico e sair. Agora, se você coloca um acessório, a pessoa já nota diferente. Quando você chega no ambiente, com certeza, por trabalho, é diferente. Tem sala de aula, a pessoa nota. Hoje está básica, você está bem? Tô bem. No dia que você vai, hoje você tá legal, né? Sim, é verdade. É um acessório que faz a diferença. Kellen, mas pra gente finalizar o nosso podcast, que já chegou ao fim. Incrível que pareça. Passou rápido. Uma frase que definiria você. Tem uma frase marcante, assim, que define? Ai, meu Deus, uma só? Só uma? Há umas 2 semanas atrás, me perguntaram isso no podcast, eu falei, nossa, uma frase? Só? Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso, uma só. Mas uma frase que seja marcante pra você, assim, que você escutou, ou seja, uma frase construída por você mesma. A Kellen. A Kellen é... Eu falo assim, como que uma palavra só. Uma só. Não, pode ser uma frase. Pode ser várias. Pode.
É uma mulher batalhadora. Corre atrás dos seus sonhos. Mas uma frase que você Né? Então, gostaria de deixar para as pessoas refletirem. eu falo força. Né? Não, é força porque eu falo assim, a vontade às vezes passa, né? Eu falo assim, às vezes você não acorda legal, mas todo dia que você tá bem. Agora, força e fé. São Força duas e fé. palavras que eu coloco, né? Sim, sim. Deus acima de tudo, claro, eu acordo e durmo com ele para restaurar, e força. Força, porque realmente tem dias que a gente não tá legal. Não tá legal, mas tem que arranjar força pra ir. e muita força para continuar, né? É. Porque não dá para parar. Não dá pra parar. Nós somos mulheres que não param e nem retrocedem, né? A gente continua. E para continuar tem que ter força, né? Tem que ter força e fé. É isso aí. Ele Bom, acima de tudo. quer falar mais alguma coisa? Deixar algum comentário? Siga no Instagram, né? Isso. Tô aqui, Kellen F. Fontes, que é a minha página no Instagram, né? Sim. Kellen F. Fontes. Tem muitas novidades. Sábado foi as fotos, né? Que vamos lançar agora de Os Namorados. Tem algumas peças que já foram vendidas. Olha, que legal. Que infelizmente vai tá lá, mas já saiu. Toda semana eu tô colocando as novidades, as promoções, que eu falo promoções, né, constantemente, algumas datas comemorativas. E que também tô à disposição com as peças para os homens, diz os namorados. Tá aí. Isso é verdade, né? A mulherada comprar para os homens também, para os namorados. Porque às vezes a pessoa lembra, eu vou dar roupa, dá acessórios, a mulher gosta de acessórios. Com certeza. É uma coisa que o homem, se for comprar para a mulher, ele vai acertar. Eu já vai falei agradar. isso para um homem. Ele chegou e falou assim, a minha mulher não usa, nunca vi usando. Eu falei, você já deu um de presente para ela? Ela não usa porque não tem. Boa. Argumento de vendas. Não tem. É isso aí. Bom, eu quero te agradecer por ter vindo, Eu que agradeço. por ter compartilhado sua história, sua experiência como empreendedora, como professora, como arquiteta, que eu acho que eu entendi que é uma junção, uma mistura que ficou maravilhosa, né? E eu tenho certeza que o seu depoimento, a sua experiência vai servir para muitas mulheres empreendedoras que estão iniciando, que estão no meio do empreendimento delas ali. Tenho certeza que vai ser ouvida e vai ser bênção na vida delas. Então, quero te agradecer. Obrigada. E que no próximo, a gente marque um próximo podcast, porque a gente tem muito mais papo. No próximo vai estar todo mundo usando minhas peças. Por favor. Por favor. Tirei para colocar aqui, mas todo mundo usando. É isso aí. Então, quero te agradecer e até o próximo. Obrigado, que todas elas não desistam. É isso aí. Gente, não desistam. Jamais. É isso aí.